CBN Intimamente. Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, internautas, amores e amores. Beijocas para todos, tô ótima. Eu achei muito interessante isso que você vai abordar. Aliás, como sempre, né, as pautas que você traz aqui são sempre muito interessantes. Obrigada. Mas, principalmente, eu nunca havia pensado por esse lado. Pornografia, porque esse vício pode arrasar com sua vida sexual. E essa pauta foi uma sugestão de um colega nosso aqui da rádio. Olha. Ele que me abordou outro dia, falou: Elisângela, você podia falar sobre isso, andei lendo, achei interessante. Traz pra gente conversar. Tá aí, meu amor. Obrigada pela Pois dica. é, então vamos a ela, né? O que você falou de uma pesquisa, né, que foi baseada em uma pesquisa feita em Harvard sobre os possíveis malefícios que o consumo desses materiais pornográficos pode causar à vida sexual e à saúde mental das pessoas. É isso aí. Fala um pouquinho dessa pesquisa pra gente. Então, esse pesquisador, ele fez um procedimento com ratinhos, infelizmente, é assim que é feito, né? E o que ele fazia? Ele colocava com um rato reprodutor uma fêmea responsiva, ou seja, uma fêmea que estava no cio, né? Tá. E aí o que acontecia? Esse ratinho ia lá, copulava, transava com essa ratinha, e depois que isso acabava, ele perdia o interesse por ela, apesar dela ficar por ali. Quando eles trocavam, colocavam uma outra ratinha, ele ia e demonstrava interesse sexual pela outra e já abandonava. Olha, que ratinho safado. Mickey Mouse danadão. Não é? Não é? Então, ele pegou essa pesquisa, claro, e a adaptou, né, para as questões humanas. E aí a conclusão que ele chega com isso é que toda vez que o cérebro humano, né, ele recebe um novo estímulo sexual, a tendência dele é abandonar aquele estímulo anterior, porque a gente é movido por novidade, o nosso cérebro é movido por novidade e por hormônios que inundam esse cérebro de sensações extremamente prazerosas. Então, a analogia é essa, a questão da pornografia, ela traz fatores, ela traz novidades que a mente não consegue separar, porque a nossa mente, Marcelo, não sei se você sabe, se a maioria das pessoas sabe, ela não separa o que é imaginário do que é real. Então, se eu imagino alguma coisa, se eu tenho uma cena na minha mente, para ela, isso é real. E se eu vejo, então eu vejo esse computador, eu imagino ele, ela não consegue discernir qual é o computador verdadeiro e qual que é o falso. Então, seria tipo, a gente pode citar um exemplo, tipo uma fantasia sexual. É uma fantasia. Porque fetiche, é um imaginário, é uma coisa abstrata, mas que te dá prazer, mas da mesma forma, porque ela aciona áreas no teu cérebro que vão produzir a dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, a pessoa que é exposta continuamente a estímulos pornográficos, toda vez que ela vê uma cena, ela recebe essa descarga de dopamina. Então, ela precisa de mais. Sim. E é isso que faz com que se torne um vício? É isso que faz com que se torne um vício, né? Porque a cada estímulo você tem uma recompensa que é hormonal, só que aí depois você precisa de mais recompensa, então você precisa trocar o estímulo. É como se o cérebro se acostumasse com aquele tipo de estímulo. Então a gente precisa ficar trocando o tempo todo. Aí ele perde o interesse, por exemplo, na parceira dele? Ele perde o interesse na parceira. Porque vamos pensar uma coisa, gente. O sexo, ele é extinto. Os nossos ancestrais, lá atrás, eles não tinham essa diversidade. Não. Era uma parceira e olhe lá. Mas a pornografia sempre existiu. Mas aí eu tô falando ancestral, tô falando homens das cavernas. Então, normalmente era uma parceira, e aí ele entendia aquilo como uma coisa assim, extremamente novidade, muito prazerosa. Não existia essa coisa de uma vem a outra, não. A partir do momento que a gente é exposto o tempo todo a esse tipo de estímulo, o que o nosso cérebro entende é que precisa aumentar o estímulo para produzir uma quantidade igual. A leitura que o cérebro faz é essa. Uma quantidade igual ou maior de dopamina. Então, por isso que o sujeito assistia um determinado tipo de vídeo. Daqui a pouco, aquele tipo de vídeo, com aquelas preferências sexuais, já não tem mais o mesmo efeito.
Então ele precisa de uma nova estimulação. Que comportamento. Cabecinhas, o cérebro parece humano que quanto é mais- incrível, né? Parece que, como é que eu vou dar um exemplo assim? Quanto mais sede você tem, mais água você quer, no sentido de... Porque você se acostuma. É como Esse qualquer vício? outro tipo de droga. Esse vício, ele tem cura. Tem cura. Tem cura. Primeiro passo, a pessoa tem que ter esse reconhecimento. Admitir isso, que esse isso comportamento. Não é? E quando que a gente sabe que virou um vício? Isso que eu ia perguntar, a frequência, né, Elisângela? É quando você começa a perceber aquilo como uma exclusividade. Ou seja, eu só consigo sentir prazer Dessa forma. mediante aquele tipo de estimulação. Esse já Aí é é um onde sinal de que tem compromete. algo errado. Que tem algo Aí é errado. onde Porque aí já não é compromete. mais uma brincadeira, É. não é mais só uma fantasia. Entende? Já virou exclusivo. Se não tiver a presença daquele conteúdo, a pessoa, não importa o homem ou a mulher, mas normalmente homens têm mais essa tendência, até porque são estimulados desde muito cedo a ter contato com pornografia, ao contrário de nós mulheres. Aí compromete o ato sexual em si com o companheiro ou a companheira, né? Porque num relacionamento, num compromisso, quando você está ali num casamento, numa relação de longo prazo, o que você vai ter sempre é a mesma pessoa, homem ou mulher, né? Com os mesmos estímulos. Às vezes a pessoa, se ela for criativa, ela tenta trocar o ambiente, o cenário, o vestuário, mas é a mesma pessoa. Então, o que vai acontecer? A pessoa não recebe aquela dose de dopamina. Então, fica sem graça. Tipo, isso aí eu já conheço. Se você está Pois se é. enquadrando aí, está na hora de procurar Uma ajudinha. uma ajuda psicológica. Para poder né, Elisa? tentar entender e talvez abandonar um pouco e diminuindo, né? E aí a gente vai avaliar e ver direitinho o que precisa ser feito. Mas a questão é Cada essa. caso é um caso. Cada caso é um caso. E outra coisa interessante, que como há essa necessidade de aumentar o estímulo, muitas vezes as pessoas começam a ir para situações, às vezes até mais bizarras, que precisa aumentar o nível da emoção. Por exemplo, como cenas de nojo, que geram nojo. Você vai aumentando. Escatológicas, essas- Exatamente. Porque aquilo que é o comum já não gera não aquela gera mais quantidade de sensação. dopamina. Então eu preciso aumentar o estímulo, a intensidade do estímulo. E aí vira uma coisa meio que sem fim. Eu imagino. Nada É uma mais coisa aciona sem limites, né? aquela emoção. Exatamente. Tá vendo? Então, vale a pena um cuidadinho. Pornografia pode acabar com a sua vida Por isso sexual. que acaba, porque a parceira ou o parceiro estão ali, você olha pra ele e acha, Não ou tem pra ela e graça. acha a coisa mais sem graça do mundo. E vai pro computador, vai pro celular, enfim. Elisângela Pereira, sexóloga, psicóloga, falando conosco no CBN Intimamente. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, semana que vem tem mais. Ó, Estaremos te beijo no aguardando. coração. Até Tchau. lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. CBN Intimamente.